Fluminense 6-0 para cima do São Paulo, inacreditável, um completo atropelo, não teve nem competitividade. Fluminense nessas jogadas de transição, de contra-ataque, fazendo um gol atrás do outro. E pelo que foi o jogo, ficou até barato esse placar. Enfim, vou comentar sobre essa partida aqui nesse vídeo, só antes de destacar que pro torcedor do Fluminense eu separei um copo térmico com traços históricos da história do Fluminense. Então tem nele, ilustrado nele, por exemplo, o título da Libertadores. É bem bonito, é bem bacana. Eu indico que o torcedor do Fluminense dê uma olhada, deixei o link aí nos comentários. Bom, a melhor forma para explicar como o jogo aconteceu é passando pelos gols. O primeiro gol do jogo é de pênalti, aí já molda muito como o jogo iria se desenrolar. Então, com menos de 10 minutos, tem um cruzamento, a bola desvia no braço do jogador do São Paulo. Foi pênalti, o juiz não deu em campo, o VAR chamou, e aí teve a correção, o árbitro que foi o Lucas Torrezinho. E aí na cobrança de pênalti o Canobi bateu forte e abre ali o placar. Já vale destacar, é um 6-0 para o Fluminense, um Fluminense que foi muito superior. Deu para perceber muito claramente o padrão de jogo do Fluminense, de ser compacto, e quando o time sobe um pouquinho, o time adversário sobe um pouquinho as linhas, tenta criar as jogadas e erra, gera essas jogadas de transição, de contra-ataque, e nelas o Fluminense foi mortal, foi fazendo um gol atrás do outro. O primeiro tempo fechou em 3-0 e ficou até barato, porque teve bola na trave, teve defesa do Yang, chance cara a cara perdida. Pelo tanto de chances criadas, poderia ter saído um 6-0 só no primeiro tempo, tamanha a diferença das duas equipes. Olhando para o lado do São Paulo, dá para você dar a desculpinha que é pelo tanto de desfalques. Eu sei que isso faz muita diferença, mas podia estar jogando com o sub-17 aí. Não existe um time do tamanho do São Paulo tomar 6-0. Tem muitos erros do Crespo, sim, mas é postura dos jogadores, cara. Teve uns passes do Alan Franco inacreditável. Eu vou citar como é que foi os gols, se eu me lembrar de todos, porque foram muitos. Teve um gol que foi entregue pelo Pablo Maia, que erra um passe no meio de campo e aí vem a jogada de transição. Jogadas que o time do São Paulo perdia dividido e na sequência saía o gol do Fluminense. Então, assim, o técnico, o Crespo, no caso, pode ter muitos erros. Mas erro de passe, erro de tomada de decisão, braço aberto dentro da área, técnico nenhum controla isso. É tomada de decisão do jogador, é postura do jogador. A verdade é que parece que o Fluminense está dando a vida nessa reta final para pegar uma vaga direta na Libertadores e o São Paulo está acomodado, levando o campeonato de qualquer forma. Sendo que o São Paulo está na oitava colocação. Vários times gostariam de pegar essa vaga porque provavelmente o oitavo colocado pega pré-Libertadores. Então não dá para entender essa postura do São Paulo porque era um jogo importante e um jogo na teoria equilibrado, se a gente olha para as duas equipes, para o tamanho das duas equipes, e não foi de fato o que aconteceu, né? Então saiu esse 1-0. O 2-0 é um gol do Martinelli, uma jogada que o Canóbio dá o passe pro Samuel Xavier, ele cruza para o meio da área, tem um cabeceio do Everaldo, a bola rebate, e o Martinelli finaliza, faz ali o 2-0. O 3-0 sai aos 24 do primeiro tempo, o Nonato, que tinha entrado no lugar do Hércules, e aí o Nonato recebe o passe na ultrapassagem do Serna, o Serna que para mim foi o grande destaque do jogo, inclusive o Serna e o Canóbio, esses extremos do Fluminense fizeram uma baita atuação. E aí o Serna dá o passe no Nonato, o Ferrarese vai na jogada, vai todo molenga na jogada, o Nonato passa por ele, o Ferrarese chega, levanta o braço assim para não fazer a falta. O que adianta não fazer a falta se você deixou o jogador adversário chegar cara a cara? E aí o Nonato finaliza bem, faz ali o terceiro gol do Fluminense, ali o jogo já tinha acabado. Então assim, primeiro gol do Fluminense, olhando para o lado do São Paulo, para entender onde que errou nesses gols. O primeiro gol do Fluminense é um pênalti que o jogador do São Paulo está com o braço aberto. Segundo gol do Fluminense, se eu não me engano, foi nesse que foi o erro no meio de campo do Pablo Maia. O Fluminense dispara e aí termina no gol. O terceiro gol, Ferrarese vai todo molenga na jogada. E o padrão do segundo e do terceiro gol em específico, principalmente, foram recuperações de bola e atacar o espaço muito rápido. Então pegava esse time do São Paulo desmontado. Eu acho que o tipo de jogo que esse time do Fluminense vai ter mais dificuldade vai ser quando enfrentar equipes muito defensivas. Porque o padrão dos Zubel Dias é equipes muito competitivas, equipes com um nível de intensidade bem alto, equipes com um sistema defensivo bom.
torcedor do São Paulo mesmo pode comprovar isso, tendo em vista que o Zubeldia era o técnico do São Paulo. E o grande momento que teve dificuldades era quando tinha que propor o jogo, e aí não tinha tanta criatividade. Então, esse deve ser o grande problema do Fluminense, do Zubeldia, que vai ser quando enfrentar equipes muito mais defensivas. No Campeonato Carioca vai dar para testar isso daí em um nível mais baixo de adversários, mas vai dar para testar isso, do Fluminense ser propositivo contra equipes mais fechadas, que é nesse padrão de jogo que eu acho que pode ter um pouquinho mais de dificuldade. Agora, dando contra-ataque, dando espaço para atacar o espaço, como foi o que o São Paulo deu o jogo inteiro, o Fluminense é quase que mortal, é o padrão de jogo que o Fluminense espera, ganhou do Flamengo assim, empatou com o Palmeiras lá no Allianz Parque assim, e a verdade é que esse é o melhor momento do Fluminense no comando do Zubeldia. Um time que está se defendendo bem, está encontrando muitos espaços no campo dos adversários, encontrando oportunidades, e não é nenhum time brilhante. Se a gente olha no papel, esse time do Fluminense não tem nada demais, cara. É um time realmente para vaga de Libertadores e só. Não é time que no papel você olha e fala, é um time que é para ser campeão. Mas tem vários casos no futebol que vários times assim foram de fato campeões. Né? Então eu fecho o primeiro tempo nesse 3-0. O quarto gol é o gol do John Kennedy. Gol do John Kennedy, jogada de contra-ataque. Uma jogadaça do Lúcio Acosta na origem da jogada. Tem a virada de jogo do Canóbio pro Serna. O Serna dá o passe pro John Kennedy. O John Kennedy foi muito esperto, porque o passe do Serna vindo na direção onde o Luiz Gustavo tá voltando correndo para trás, né? E o John Kennedy, ao invés de ajeitar para a perna direita, ele corta para a esquerda, passando exatamente na frente do Luiz Gustavo. Não tem como marcar isso, porque se o Luiz Gustavo dá o bote, ele faz o pênalti. Então ali você simplesmente tem que deixar o John Kennedy passar, porque ou você faz o pênalti ou ele passa. Não tem outra alternativa. A partir do momento que ele passa, o defensor do São Paulo não consegue travar o chute e o John Kennedy finaliza cruzado, faz o 4-0. O quinto gol é o gol do Canóbio. Deixa eu lembrar como é que foi, cara, porque foram muitos gols. Esse quinto gol do Canóbio foi uma jogada pela meia direita. Uma jogada que o Rafael Tolói sai para dar um bote, a bola fica viva e vem um lançamento para o Canóbio, onde tem uma brecha defensiva muito grande. O São Paulo não fez uma linha de impedimento e aí ficou um jogador do São Paulo isolado na parte defensiva e o resto tudo numa linha mais avançada. O Canóbio esperto estava justamente nesse espaço vazio, recebe a bola com um domínio perfeito, já em direção ao gol, o famoso domínio orientado, e aí cara a cara ele finaliza cruzado e faz o quinto gol. O sexto gol do Fluminense não acaba. O sexto gol é um gol do Serna numa assistência do Soteldo, que é um dos caras que mais precisa ganhar moral nesse time do Fluminense. É um dos caras que a torcida mais pega no pé hoje em dia, né? Que é um passe pela meia esquerda, onde também era para ter feito a linha de impedimento. Todos os jogadores onde estava a bola do São Paulo, né, jogadores defensivos marcando, estavam grudados no cara que estava com a bola. E o Soteldo num espaço de certa forma grande em relação a eles. Só que lá no meio da área, pro outro lado do campo, tinha jogador do São Paulo numa linha mais baixa. Então, uma linha não reta, né? Não fez essa linha de impedimento. E aí o Soteldo teve muito espaço para infiltrar. Tem um jogador do Fluminense, que era o John Kennedy, infiltrando pelo meio da área, gera dúvida no defensor. E aí o Soteldo dá um passe perfeito para trás e o Serna sozinho só completa para fazer o sexto gol. E ainda no primeiro tempo teve bola na trave em chance cara a cara desperdiçada, teve chance do Canóbio cara a cara, teve chance do Serna cara a cara. Era jogo pro Fluminense fazer 8-9-0. Tinha muito mais chance disso acontecer do que do São Paulo fazer o primeiro. Foi realmente um desnível muito grande. Algumas das estatísticas para representar isso: finalizações, 14 do Fluminense sendo 11 a gol. Ou seja, ficou 6-0 e ainda teve 5 defesas do Yang, fora uma bola na trave. Vale destacar também a pontaria dos jogadores do Fluminense. Pelo menos 70, 80% das finalizações iam a gol. É um nível muito alto. O mais normal é a gente ver 50%, às vezes até menos do que isso indo a gol. No padrão natural assim de jogo, não é nem no Brasileirão, é no mundo inteiro isso daí. Então uma pontaria muito boa do Fluminense e de fato todas as vezes que chegou deu perigo. Né? Já o São Paulo 5 chutes sendo 1 a gol. E esse chute a gol foi um chute de fora da área do Marcos Antônio que nunca iria entrar no Fábio. Posse de bola 55% para o Fluminense e 45% para o São Paulo. O Fluminense teve até mais a bola, mas quando foi perigoso, onde foi mais perigoso, foi justamente quando o São Paulo tinha a bola, não sabia o que fazer, perdia ela e aí o Fluminense atacava o espaço.
Ali que o Fluminense foi mortal. Teve uma ou outra jogada que foi construída de fato pelo chão, com o Fluminense tendo a bola. Teve uma jogada linda, que começou com o Thiago Silva, vai para o Freitas ataca o espaço, tem o pivô do Everaldo, a bola volta. Acho que o Canóbio dá o passe. E aí o Serna sai cara a cara, ele finaliza e o Yang defende. Para mim seria o gol mais bonito do jogo, que foi de fato uma jogada construída na posse de bola do Fluminense. Acaba não entrando, mas a maioria dos gols do Fluminense foram justamente o São Paulo com a bola, não sabe o que fazer, perde ela e no contra-ataque o Fluminense cria chances claras. Então, assim, é um Fluminense com um nível de intensidade muito grande, com um nível de atenção muito grande, sabe o que vale essa reta final de Brasileirão. É muito diferente você começar em uma pré-Libertadores e você começar em uma vaga direta de Libertadores. Na pré-Libertadores, muitas zebras acontecem, você tem que passar por adversários que vão dar a vida. Na Libertadores, quando você vai direto, você já está na fase de grupos, você já fez a sua parte. Então, assim, o São Paulo está lutando para conseguir uma vaga na pré-Libertadores. O Fluminense está lutando para pegar a vaga direta. E o São Paulo não tem nem chance de pegar a vaga direta. O Fluminense também não tem chance de cair para oitavo ou menos disso, vai ficar no máximo sétimo, está nessa briga com Botafogo e Bahia. Duas equipes também que estão em um momento bom, o Botafogo melhorou e o Bahia tem um time muito bom, não vem com placares e desempenhos tão incríveis, mas é um time bom. E já o São Paulo é o time que ainda tá pegando a vaga da pré-Libertadores, mas tem que abrir o olho, porque o Bragantino tá ali, o Corinthians tá ali, meu Grêmio tá ali. Tomara que o Grêmio ganhe, só que o próximo jogo é Grêmio e Fluminense, inclusive. Vai ser um jogo tenso, porque o Grêmio precisa ganhar e o Fluminense precisa ganhar também. O Grêmio para uma pré-Libertadores e o Fluminense para uma vaga direta. Então, parabéns ao torcedor tricolor, carioca, o do São Paulo. Sinto muito por você torcer pro São Paulo, hoje em dia tá difícil. E, enfim, o que eu tenho para dizer pro torcedor do Fluminense é: parabéns, mas no próximo jogo vocês vão perder. Meu Grêmio vai ganhar. Tomara. Bom, foi esse o vídeo, valeu e falou.